Então, meu nome é Gabriela da Cruz Pierre. Vou falar então um pouco sobre como foi, quando aconteceu o meu estágio obrigatório, que foi cumprido na empresa Iguaçu Celulose e Papel, durante o período de final de agosto até começo de outubro. As 180 horas foram realizadas lá. E, primeiramente, vou falar um pouco sobre a empresa. A Iguaçu Celulose e Papel é uma empresa SA, no caso Sociedade Anônima. É uma empresa que atua no segmento de celulose, papel e sacos industriais, com unidades industriais localizadas nos estados de Santa Catarina e Paraná. Trabalham com uma gestão verticalizada, o que garante, então, a entrega e a melhor produção de papel e celulose. Hoje, a Iguaçu está entre as maiores exportadoras de saco do Brasil. Além disso, é a empresa vice-líder no mercado interno de produção de sacos industriais, acredito que só perdendo para a Klabin. Com relação ao segmento de papel, a Iguaçu orgulha-se, então, em ser a segunda maior fabricante de papel craft para sacos do país. Esse papel é produzido na unidade de Piraí do Sul, aqui no estado do Paraná, próximo a Ponta Grossa. A Iguaçu faz parte, então, de um conglomerado de empresas que nasceu, sim, em 1943, de uma pequena madeireira no interior de Santa Catarina. E dentro desse aglomerado, o projeto de atuação no ramo de papel e celulose teve início na década de 70, com a aquisição em 1971 da fábrica Celupel, Sociedade Anônima, que produzia pasta mecânica e papelão no município de Curitiba, no estado do Paraná. Não, isso. Não, município de Curitibanos, em Santa Catarina. Hoje, Frei Rogério, que se chama Frei Rogério lá. No ano seguinte, então, foi adquirida a unidade industrial de Campos Novos, também localizado no estado de Santa Catarina, onde começou a ser produzido papel do tipo duplex. Em função da necessidade, então, de uma matéria-prima para a produção dos papéis do tipo craft, foi adquirido mais uma unidade industrial, que agora se localiza-se no município de Piraí do Sul, próximo a Ponta Grossa, no estado do Paraná, e cerca de 190 quilômetros de distância de Curitiba, capital do Paraná. Na época, foi adquirida também a unidade industrial de São José dos Pinhais, que é onde eu realizei o estágio obrigatório, e produtora de cartolina duplex e papéis especiais. Atualmente produz, então, em sua grande maioria, centrada em papéis especiais de baixa gramatura a partir de celulose e fibra curta branqueada. Então, no caso, a unidade de Piraí do Sul, ela é uma unidade verticalizada, onde ela produz a celulose, né? Eles tem toda a floresta de reflorestamento, onde é colhida as árvores, as árvores para ser produzida a celulose. Lá na unidade de Piraí do Sul, ela não é branqueada, ela é usada a parda mesmo, e depois produzida papel craft e sacos nessa unidade. Lá não é produzido papel branco. Na unidade de São José dos Pinhais é só produzido papel. Então, a celulose ela vem comprada em pallets, né? De fornecedores como a Klabin, CMPC, Fibra, e também tem a Bracel, que a gente compra celulose. Então, esses papéis são produzidos através dessa celulose que é comprada. E o papel que é produzido lá no Iguaçu tem uma parte para o mercado interno, que é em sua grande maioria, né? E também tem papéis exportados, que papéis do tipo fruteiro. Vou falar um pouco, então, sobre os papéis que são produzidos na unidade de São José dos Pinhais. Como eu disse já, são produzidos papéis especiais, né? O primeiro papel que é produzido são os envoltórios de frutas, de 16 a 20 gramas. Ele é fabricado com um mix de celulose, fibra curta e fibra longa, na cor branca ou verde, com ou sem resistência à umidade.
Possui excelente formação, alta maciez e excelente qualidade de impressão. Produto específico para contato com alimentos, protegendo danos e avarias. E ele é ideal, então, para envoltório de frutas e alimentos. Também é produzido papéis base para carbono, fabricado com fibra celulose e fibra curta branqueada, possui excelente formação e alta resistência ao ar, baixa absorção e rígido controle da porosidade. O que é a porosidade, então, é quanto o papel ele é desagregado, quanto que as fibras dele vão se ligar para a formação do papel. Se é mais alta, ele é mais desagregado. Se é mais baixa, ele é menos desagregado. Suas características físico-mecânicas permitem excelente desempenho, então, na publicação de carbono, evita a migração da tinta e garante a alta qualidade do produto final. Como eu falei, ele é ideal, então, para base para carbono. O nome dele para esse papel que a gente produz lá é BB. E, por fim, os papéis MG, que são os papéis brancos especiais, produzido então de 16, normalmente 16 a 50 gramas, mas normalmente se produz até 40. Ele é fabricado então com celulose e fibra curta, branqueada, apresenta alto brilho e possui excelente formação da folha. Suas características físico-mecânicas aliadas à baixa absorção e rígido controle da porosidade garantem excelente desempenho nos processos de laminação e parafinação. Podem ser fabricados com colagem alcalina, matizados, alvejados e isentos de alvejante óptico se necessário. Além disso, sua produção pode ser realizada com ou sem resistência à umidade. Ele é ideal, então, para guardanapos, embalagens flexíveis em geral, crepom, intercalação, impressão flexográfica e topográfica. Então, eu fiz um resumo mais ou menos de como acontece lá a produção dos papéis na unidade de São José dos Pinhais e que tipo de papéis que eles produzem. Eu tenho aqui um exemplo de papéis, né, físicos. Esse aqui é um papel, então, para fruteiro. Ele é para envoltório de frutas, no caso, assim, sabe quando a fruta ela é envolta pelo papel para proteção. Ele tem uma resistência à umidade, então, quando é molhado, ele não molha na hora, no caso, ó, pode ver, ele é bem fininho. Esse aqui é um papel 15 gramas, então ele é bem fininho mesmo, parece até crepom, só que é capaz de produzir crepom também lá. Então, no caso, quando se produz o crepom, ele precisa ter um pouco menos de resistência na hora do corte da rebobinadeira. E esse, então, é bem intencionado, então ele é bem retinho, ó, pode ver, bem fininho. O nome desse papel é um GF, que é Green Fruit, o nome dele. Olha. Esse aqui são amostras que são tiradas para... que a gente chama de caderno, que são guardadas no laboratório de qualidade para testes posteriores, qualquer coisa. Ele fica 1 ano, então, lá, para se precisar de algum tipo de teste, ou o cliente pede, quer a amostra lá de tal produção, então a gente tem guardado lá. Outro tipo de papel, né, que como eu disse, é o papel branco, né, esse aqui deve ser um MG18, ele também serve para envoltório de frutas, mas normalmente ele é utilizado como crepom, embalagens, guardanapos. Sabe aqueles guardanapos do Burger King, que ele não absorve muito água? Ele pode também ser usado como a embalagem do guardanapo. Papel de absorvente, aquele papel em que embala absorvente, ou também que protege a cola, esse tipo de papel aqui. Ele é bem fininho. Ele então é uma embalagem superficial também, crepom, muito parecido com o crepom, se você pegar ele. E esse aqui é o papel branco, então, com celulose branqueada.
E esse daqui é o papel GW, que ele vai então carbonato de cobre. Esse é o papel que é exportação lá na Iguaçu. Também é bem gramatura bem fininha. Ai, deixa eu ver, mostrar melhor aqui. E ele é um papel especial, então, para exportação, porque é um papel que vai. Como as regulações de alimentos lá nos Estados Unidos, ou é diferente daqui, ele precisa de carbonato de cobre para, então, atender as regulações de lá. E ele é desse tipo, ele é um pouco um verde menos vivo que aquele outro que eu mostrei anteriormente. Estão vendo? Tem mais um aqui. Esse aqui é uma gramatura mais alta. Esse aqui é uns 25 gramas. Ó, pode ver que ele é mais durinho e mais grosso. Deixa eu ver. Esse aqui, eu acho que todos eles têm alvejante. Não tem nenhum que não tenha. Mas pode ser, como eu já tinha falado anteriormente, pode ter a opção de ter a resistência à umidade, ou não ter resistência à umidade e ter o alvejante óptico ou não ter o alvejante óptico. Depende da especificação que o cliente faz o pedido. O alvejante, então, ele deixa o papel bem branquinho. E então, se você coloca uma luz branca nele, dá para ver bastante diferença. Ele fica bem brilhoso com alvejante. Já sem o alvejante, ele fica mais opaco. Então, da cor mesmo da celulose. E a resistência à umidade quer dizer, então, o quanto ele vai absorver de água, o quanto ele não vai absorver de água. Às vezes a gente produz dois tipos de papel com resistência à umidade lá, o 25%, que ele é mais resistente à umidade, e o papel 12%, que ele é menos resistente à umidade. E não existe nenhum que a gente produza sem resistência à umidade, o mínimo é 12, o máximo é 25%. E é isso. Agora eu vou falar então um pouco sobre o meu estágio lá. Eu trabalho então uma área que é praticamente de processos. Trabalho com a área de produção, também com a área de laboratório e também com a parte da qualidade. Então é meio que um trabalho em conjunto. A minha supervisora lá na Iguaçu é a Daniela Iturra, ela é formada em Química pela Federal. E eu vou falar então um pouco das minhas atividades gerais, assim, depois eu aprofundo um pouco mais sobre o que eu faço. É auxiliar e controlar documentos das rotinas administrativas na área de produção, acompanhar as etapas do processo de produção, auxiliar na organização de treinamentos relacionados ao processo produtivo, gestão da qualidade e segurança do trabalho, auxiliar na atualização de dados em sistema de gestão da qualidade, auxiliar a identificar atividades de pesquisa e desenvolvimento, auxiliar em cálculos de densidade e volume das matérias-primas, acompanhar e auxiliar na conferência de dados pesquisados, em auditorias, por exemplo, ampliar conhecimentos na área de processos, laboratório, higiene e segurança de trabalho e gestão da qualidade. Mais ou menos é um resumo do que eu fiz, então, do que mais ou menos eu faço lá. Eu não definiram, mas eu mais ou menos tenho uma noção que eu trabalho na área operacional, junto com a área operacional, técnica e também de gestão da qualidade ambiental. Pois lá eu faço desde a auditoria de 5S, então quando eu entrei lá foi me dado o treinamento de 5S, e a cada 3 meses, então, tem auditoria. A gente vai definindo uma área diferente a cada 3 meses, né? O ciclo de 3 meses, para a gente auditar. Então, eu vou lá, por exemplo, na área da estação de tratamento de água, onde vai ter um acompanhante, eu audito, vejo a organização da área, o vencimento de coisas, de documentos no mural, se está tudo bem certinho, se está organizado, se as atividades estão em dia. E dou uma determinada. Daí preenche depois uma planilha com uma determinada nota. Também ajuda em relação à então, da gestão da qualidade. Sou responsável, então, pelo preenchimento e cálculo de alguns fatores da gestão da qualidade, que são os indicadores de gestão.
onde eu preencho, então, da área de produção, que engloba todas as eficiências, né? Que também já são previamente calculadas por programa, mas que engloba, né, os indicadores de eficiências de produção, de tempo global, né, que tem tudo a ver com a área de produção, que tipo de papel está produzindo, porque esses papéis aqui, quando ele tem uma porosidade mais alta, a máquina roda a uma determinada velocidade. Por exemplo, fingimos que esse papel é o 25 gramas. Tem o 25 gramas lá, C7 e o C9, que ele possui uma porosidade alta. Então, a máquina ela vai rodar uma velocidade menor devido o papel ser mais desagregado. Então, ele precisa de uma velocidade menor para ele se juntar à fibra mais. Então, ele vai ter uma meta de produtividade diferente de um papel 25 normal, por exemplo, com uma porosidade mais baixa. Então, ele possui uma meta de produtividade diferente, uma eficiência de máquina diferente, uma eficiência de tempo diferente, porque a partir do momento que você diminui a velocidade da máquina, você diminui a produtividade dele, a eficiência de tempo, de produção dele. Então, é isso que a gente faz nos indicadores, né? Tem toda essa parte que engloba a parte também da perda de fibras, porque lá na Iguaçu ocorre, então, a água que é captada, porque para produzir papel precisa de muita água, cerca de 50 gramas de papel, de papel, né, de fibra de celulose desagregada, junto com o amido, né, toda a receita do papel, alvejante sulfato, etc., precisa de uma quantidade mais ou menos cerca de 1 litro de água. Então, é muita água para pouco papel, entre aspas, né? Porque no final, então, dessa forma, antigamente era se captada do rio, mas com essas normativas mais rígidas em relação a conformidades de água, essas coisas, ou até mesmo ejetar essa água de volta para o rio, acabou-se então que se cortou a conexão com o rio e hoje em dia a gente capta água de poços de água que foram cavados, né, para fornecer a água do processo. Então, lá, então, tem esses poços que captam água e também tem a estação de tratamento de água de fluente, onde toda essa água é tratada após isso, então, após a ser usada no processo, né? Ela passa por todo um sistema de gradeamento, sistema de calha-parte, o sistema de flotador, equalizador, tudo, para retirar toda a fibra de água e uma parte da água injetada no rio, né? Depois de feitos análise de DBO, DQO. Então, tem que sempre ser analisado isso. E essa parte a gente também faz todo o acompanhamento. Os estagiários fazem acompanhamento das análises que é feita de DBO, DQO, para ver se está tudo certo, de pH da água, porque tudo isso influencia. O pH é um pH bom, então, para o tratamento, é um pH básico. Então, tem que sempre fazer análise, os operadores fazem uma vez por turno, essa análise de água. Então, essa água também retorna ao processo, né? Vai um pouco para o rio, mas não toda a água que é captada vai para o rio, e retorna ao processo. É um ciclo, então, que acontece lá. E também lá tem uma caldeira, onde é usada também tanto para os trocadores de calor lá, quanto para a secagem do papel, né? É usada para secagem do papel, juntamente com o gás natural. É utilizada para secagem do papel e também para funcionamento dos equipamentos, que é o monolúcido, né? Que é onde ocorre a formação do papel. Na mesa plana, ocorre a formação do papel. E o monolúcido é o lugar onde ocorre a secagem, então, através dessa inserção de vapor e juntamente com a temperatura que é elevada, né? E a pressão que também tem lá. Que quanto maior a pressão, teoricamente maior a temperatura. E também tem a caldeira que lá gera vapor, né? Ela é do tipo aquatubular.
ela trabalha a cerca de 14 quilogramas de força de pressão. E também a gente faz o acompanhamento, os estagiários também, né? Os operadores são responsáveis, a gente faz o acompanhamento para checagem se está tudo certo, etc. Das análises de sílica, de dureza da água, né? Porque é muito importante e necessário que essa água que passa por dentro dos tubos é utilizada, ela esteja extremamente adequada, né? Aos parâmetros, porque é um vaso de pressão, então qualquer desvio, né, dessa água pode ocasionar uma explosão ou um acidente grave, e ninguém quer isso, né, porque acidentes do trabalho ocasionam muitos problemas, principalmente na vida do trabalhador, mas para com a empresa também, devido aos custos, aos gastos posteriores que eles podem ter. Trabalham, então, então, isso, como eu disse no começo, é uma junção, então, de áreas. Então, a gente faz acompanhamento dessas análises, também é feito acompanhamento da matéria-prima que chega, do sulfato, da soda, que é utilizado na fabricação de papel, do carbonato, da celulose também, que chega dos fornecedores, é feita análise. O que mais? Deixa eu pensar. Qualquer insumo químico que é utilizado é feito análise, né? Conforme a ficha técnica do material, é recolhido e etc. Também é feito, auxilio bastante, então, os líderes nessas atividades, tanto na parte da gestão da qualidade, como, por exemplo, resposta a procedimentos, quando não qualquer coisa que há um desvio do procedimento, é aberto, então, uma ação tratativa, né? Uma AC, uma não conformidade, então, e dependendo da área, tem que há, então, uma tratativa para essas, como é que eu posso dizer, não conformidades. Então, sempre auxilio nesse processo também, em relação aos líderes, né, que são responsáveis pela produção, os líderes de turno. Auxilio bastante auxilio na compra de materiais, então, segundo as especificações da máquina, crio, né, as requisições para a compra de materiais, tanto em relação à máquina quanto em relação ao processo. Auxilio, então, na parte do sistema, que é o ERP-LX, pois como lá é feito, então, todo o acompanhamento dos indicadores, é necessário, os indicadores são feitos através, então, do que é colocado dentro do sistema, né, das produtividades que é colocado no sistema. Então, eu faço toda essa checagem para ver se está certo, todos os parâmetros que foram colocados, porque se não tiver certo tem que ser arrumado, tem que ser inserido novamente. Então, eu faço toda essa parte de apoio do BPIX, em relação a horas produtivas que foram lançadas, horas paradas, parte da produtividade, se foi lançado certo, se não foi, parte de etiquetas também, que tem muito a ver com a parte de qualidade. Então, em relação a quando chega o produto final ao cliente, e também, como eu falei, todos os insumos que chegam para a gente, é feito as análises, né? Mas também da matéria-prima final. Os operadores, eles fazem as análises de rasgo, de tração, de vários tipos de análise, porosidade, rasgo, tração, COB, que é para ver quanto que o papel está absorvendo de água, quanto que ele não está absorvendo, quando ele está retendo. Todas essas análises são feitas pelos operadores, então, a cada jumbo que sai da máquina, é feito todas as análises, né, que são necessárias ao processo. E uma das análises, então, é feita, deixa eu demonstrar aqui, que é do rasgo, mas é feita em uma máquina, né, no rasgo, longitudinal, que é contra, então, o sentido da fibra de celulose, que dá para ver aqui no papel, e o rasgo vertical, que é feito nessa direção, que é a favor, então, da fibra de celulose na formação do papel. Tração também, o teste de tração é feito, então, para ver
a quantidade de RU que o papel absorveu, né? Que o RU ele é um produto que ele é inserido dentro do processo, né? Dentro do processo para ele acontece então como se fosse uma reação química ao papel. É o produto então entre aspas mais importante. Por exemplo, assim, é o produto mais importante, pois é o único que acontece tipo, como se fosse uma reação na produção do papel. Os outros produtos são apenas uma mistura. A soda, o amido, a celulose, a água são uma mistura, não acontece nenhuma reação. A maioria das reações que acontecem no processo de papel são reações físicas, que são que é a água na formação do papel na mesa plana, a reação de pressão, de temperatura, são reações físicas, mas a única que são reações químicas é a reação entre a fibra de celulose e o RU, que também são reações de eletronegatividade, porque por isso também que é muito importante ser feito o acompanhamento da carga. A carga, se ela está positiva, se ela está negativa, quanto ela está positiva, quanto ela está negativa na mesa plana, para se saber, então, como se agir para que o RU se ligue melhor na formação do papel. E que se chama demanda iônica, a análise se chama demanda iônica. Então, quanto de íons ela está carregando, se eles estão positivos, esses íons, se eles estão negativos. Então, é muito importante ser feita essa análise, principalmente quando se tem um RU alto. Então, se se tem um RU alto, precisa ser acompanhado muito bem essa análise para que ele possa se ligar cada vez mais ao papel. Então, por exemplo, a fibra ela tem uma carga teoricamente mais negativa. Então, para o RU se ligar mais, ele também tem a demanda dele negativa em sua totalidade. Então, para ele se ligar melhor, precisa então ser colocados conforme a receita, né? A receita do papel já está programada para se ter um bom resultado no final. Então, mais cargas positivas dentro do processo para que, então, o RU possa se ligar de uma maneira boa junto com a celulose. E o que mais? Ser feito todos esses testes, o laboratório, as meninas do controle de qualidade, de controle técnico fazem essas análises, a gente acompanha também esse tipo de análises, também auxiliam então em dados relacionados a metas de produtividade, relacionados a desenvolvimento de novos tipos de papéis. Até mesmo agora, semana que vem, vai ser produzido um novo desenvolvimento de papel. Vai ser o papel amarelo, que a gente fez todas as análises deles, foram mandadas amostras, vai ser um papel para exportação, foram mandadas amostras do papel, como ele poderia ser produzido. A gente fez testes de gramatura, fez teste de cor também. Teste de brilho também é feito por causa do alvejante, né, que é colocado. Teste de resistência para ver quanto de RU, se tinha RU, se não tinha RU no processo. Todos esses testes foram feitos, então, para produzir um novo papel que vai ser da cor amarela. Eu não tenho nada amarelo aqui, mas ele vai ser um amarelo bem vivo, bem legal. Então, a gente também fez todos esses levantamentos de dados relacionados a esse desenvolvimento desse novo papel, então, ajuda nessa parte das metas de produtividade, porque elas já são pré-determinadas. Porque devido à gramatura do papel, que sempre vai ser a mesma, devido à velocidade da máquina, papéis com baixa gramatura rodam uma velocidade da máquina maior, porque não precisa ter tanta tensão, né? Porque tem uma válvula na máquina que se chama válvula de gramatura, e que ela controla, então, a pressão da água que vai fazer a formação da gramatura do papel, e também no monolúcido, que faz fazer a gramatura do papel. Então, papel com gramaturas mais baixas roda uma velocidade maior, papéis com gramaturas mais altas e com uma porosidade mais alta rodam uma velocidade menor.
Então a gente faz todo esse acompanhamento, sabe, de checagem, também faz acompanhamento em relação a treinamentos de segurança, faz todo. É porque lá são 3 turnos que são trabalhados no Iguaçu: turno A, turno B e turno C, e um turno de revezamento. E lá são necessários diversos treinamentos de segurança. Então, a gente monta, então, no caso, o estagiário, no caso eu, faz a escala, então, dos operadores que precisam de determinados treinamentos de segurança, que são realizados, então, dentro da empresa, pelo técnico de segurança, que é apto, tem NR12, todas as NRs ele tem o treinamento para, então, dar ao espaço confinado, ponte rolante, que existe uma ponte rolante, então, lá, que é controlada pelos operadores para levar o jumbo até a rebobinadeira para ser cortado. Faz toda essa escala, a gente faz também um acompanhamento do quanto de refúgio está sendo gerado, se está fora, se está dentro, se está fora, tem que ser aberta não conformidades, então, para ser respondido, ser tratado através das ferramentas de qualidade também, que a gente trabalha bastante lá. Faz revisões de procedimentos, atualiza as instruções de trabalho dentro do Loyal, que é um sistema de qualidade que a gente usa lá. Todos os documentos, todos os procedimentos da empresa são revisados normalmente anualmente, então da área de produção faço essas revisões, tanto do sistema, que é o ERP, que se chama BPIX, lá todo mundo chama de BPIX, que tem as instruções de trabalho do BPIX, tem as instruções de trabalho de procedimentos operacionais, procedimentos, a qualquer tipo de sistema tem procedimento. Então, a gente sempre faz essas revisões desses procedimentos. Faço, então, o preenchimento das planilhas de metas de produtividades mensais, que existe alguns parâmetros já fixados, por exemplo, quando se produz, não é todo mês que é produzido papel verde lá na de São José dos Pinhais. É um mês sim, um mês não, pois são papéis de exportação. E não é todo mês que tem pedido. Então, existe quando se produz o papel verde, existe o corte da rebobinadeira dele, sobra maior quantidade de refúgio, no caso, que são mantas, né? As bobinas dele sobram maior quantidade de espaços. Então, quando se produz ele, para se preencher as metas de produtividade é diferente quando não se produz. O quanto de a quantidade de papel que é produzida por mês é definida pelo comercial juntamente com o gerente industrial. Então, às vezes é atualizado esse mês, se não é. Tem que também saber se vai ter paradas de máquina ou não, que também tem que ser descontado esse tempo. Toda essa parte, então, tem que ser pensada, é preenchida, né, por nós. Trabalho, então, juntamente bastante com o gerente industrial, né, que é o chefe geral da indústria, né, da parte de produção. Também faço a avaliação de fornecedores, tanto da parte de manutenção mecânica quanto da parte de produção, que fazem mensalmente serviços lá, serviços externos, que não são realizados pela mecânica ou pela elétrica, né, que fazem toda a parte de manutenção lá da máquina. Também fazemos, como já disse, também damos apoio à parte de segurança do trabalho, né, em relação a treinamentos. Em relação a treinamentos também de qualidade, né, que são 5S, ou também qualidades de etiquetas, embalagens, sempre verificamos isso. Fazemos testes com novos fornecedores, acompanho esses testes, então, com novos fornecedores, novos tipos de produtos que são colocados no processo, para melhor formação do papel, para não criar incrustações, várias coisas. Auxílio, então, na resolução desses tipos de problemas nessas áreas, assim, produção, controle técnico, gestão da qualidade. Então, eu acho que é interessante, então,
todo esse processo, então, porque acaba aprendendo sobre diversas áreas, sobre áreas de desenvolvimento, então, através desses auxílios que são dados, a área de produção, como acontece o processo, que tipo de velocidade, qual que é a pressão que opera, quanto que de gás que usa. É legal como é que eu posso dizer, essa versatilidade, união dos setores, porque eu consigo, então, transitar e conhecer sobre essas diversas áreas de conhecimento, então, dentro da empresa. Também é legal também que acontece muito trabalho em grupo. Então, essas relações interpessoais e profissionais acabam fazendo a gente crescer e saber lidar melhor, então, com as pessoas, resoluções de trabalhos em grupo, crescimento individual também foi muito grande desde que eu entrei lá, faz 1 ano e meio que eu estou lá. 1 ano e meio, não, 2 anos vai fazer agora, já fez 2 anos, mas como teve esse período de pandemia, acabou tendo um rompimento de contrato, mas acabei voltando. Então, foi um crescimento gradual e muito importante, então, mais evolutivo, devido, então, sempre ao surgimento de novos desafios construtivos, devido a essa união dessas áreas, então, em que eu trabalho, que é muito interessante a gente poder ter conhecimento em relação a testes físicos, desde a matéria-prima até o produto final, saber, então, como montar a escala de treinamento, saber em relação à meta de produtividade de cada papel, como ele é produzido, como que ocorre o processo, como que é montado o fluxograma de processo, se tem alguma oportunidade de melhoria ou não. É legal também que eles são sempre bem-vindos a novas ideias. Acho que foi sim uma evolução grande em relação à resiliência, capacidade de adaptação, pois eu comecei numa área, agora já estou numa área diferente, em conjunto, com outras pessoas, e é muito importante e muito bom desenvolver então essas novas qualidades na área profissional e tanto pessoal. Foi um crescimento assim em conjunto, eu acho. Foi importante então ver a importância de um engenheiro químico dentro, ou até mesmo de um químico dentro de uma empresa de papel e celulose, qual que é a função dele, então analisar todas as variáveis do processo, todos os parâmetros, o que é fixo, o que não ajudar nessas resoluções de problemas dentro do processo, que materiais são usados, então, para qualquer tipo de área do processo, então, em relação à máquina de papel ou até mesmo em outros locais. Foi legal, então, participar também, como eu coloquei no meu relatório, também que é uma parte da gestão da qualidade, que é um grupo de 3Gs, então, que é um projeto de redução de custos e melhoria contínua, que é muito interessante, então, acompanhar esse processo, então, dessa melhoria que é feita dentro do processo para redução de vapor, redução de energia elétricas, redução de custos com insumos químicos, ou, por exemplo, o último projeto que teve foi, então, substituir o desagregador, porque todo o processo em si, ele gera refúgio natural. Então, cada vez mais você quer gerar menos refúgio. Mas quando é gerado esse refúgio, ele é guardado, e quando é produzido esse tipo de papel novamente, ele é desagregado. E só que ele não como ele já está seco, o papel ele já está formado, ele demanda uma energia elétrica maior para desagregar ele. Então são usados alguns insumos químicos para auxiliar nesse processo. Então a gente descobriu até há pouco tempo que o hipoclorito de sódio ajuda muito então na desagregação. Acredito pelo pH dele ser parecido então com a formação do papel, ele ajuda incrivelmente na desagregação desse papel. Então, foi uma última descoberta e também que vai ser apresentado no grupo de 3Gs agora no final do ano. E é importante, então, participar desse processo, pois você ganha conhecimentos, experiências. Quando surgir determinado problema, você já sabe onde agir, como agir. Essa parte que é interessante. Auxiliar nas diversas formas para o meu desenvolvimento profissional, então, para agregar conhecimento dentro da minha vida. E é isso, eu acho que deu para falar bastante, dar uma resumida, então, no que, como as minhas atividades dentro de lá, né, da parte técnica, parte de qualidade, parte de desenvolvimento, parte da produção e operacional. É muito
como é que eu posso dizer, satisfatório realizar então essas atividades. E depois então do estágio obrigatório acabei né, continuando o contrato, e é muito importante e satisfatório foi realizar essas atividades, e né, não tanto no estágio obrigatório quanto no estágio não obrigatório. É muito interessante. E é isso, tá bom? Muito obrigada, até mais.